Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Sopa Jeremias e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre propriedade intelectual. Então, sumário. Primeiramente, a gente vai fazer uma breve introdução ao assunto, depois aprofundar, mostrar o que são cada um dos subtipos de propriedade intelectual. São eles direito autoral, propriedade industrial, proteção sui generis. Depois a gente vai mostrar como é o registro de propriedade autoral, propriedade intelectual no mundo, como verificar se já existe um registro, e aí fazer a conclusão e referências bibliográficas. Vamos começar com uma situação. Vamos supor que você escreve um livro, empresta para um amigo, só que ele publica no nome dele, ganhando milhões e você fica com nada. Outro caso possível seria a criação de algo que se torna famoso e depois se descobre que ele já era patenteado. Então a pergunta é, como se proteger do plágio? Então aqui tem um exemplo da empresa Con, que é uma marca chinesa, e da Apple. Elas dividiam a mesma marca, como você pode ver aqui, só que a Con era anterior à Apple, então ela processou a Apple. Um outro caso de plágio seria, por exemplo, você criar um produto chamado Mepsi. Então, como que você se protege de acontecer com algum plágio na sua marca ou de você plagiar alguma marca já existente? Esses são casos que a gente vai discutir nesse trabalho. O que todas essas imagens aqui têm em comum? Um livro, desenhos, marcas, banana, programa de computador. Tudo essas coisas, todas essas imagens aqui retratam diferentes tipos de propriedades intelectuais. Então você tem direitos autorais, você tem desenhos industriais, você tem marcas, você tem patentes e tem programas de computador. Mas o que são essas propriedades intelectuais? Basicamente, elas se referem, num sentido amplo, às criações do espírito humano e aos direitos de proteção dos interesses dos criadores sobre suas criações. É basicamente uma maneira bonita de falar que é tudo que pode ser criado. Então, a propriedade intelectual ela se divide entre direitos autorais, propriedade industrial e proteção sui generis. E aí cada um desses tipos tem as suas subdivisões. Então, iniciando com o direito autoral, tem a Lei 9.610, que é conhecida como a Lei de Direito Autoral. E nessa lei é dividido entre os direitos morais e os direitos patrimoniais, onde, de maneira geral, o direito moral é meio que algo fixo com o criador e os direitos patrimoniais é algo que pode ser vendido. Por exemplo, você tem o livro ali do Harry Potter que a J.K. Rowling escreveu, então o livro é dela. Esses são os direitos morais dela. Mas ela pode emprestar por meio de direitos patrimoniais para que outros países façam suas traduções. Então é mais ou menos isso que funciona. Os direitos do autor abrangem várias coisas, como textos de obras, obras coreográficas e pantomímicas, composições musicais e muitas outras obras que até mostram aqui nessa tabela. Só que não abrangem várias coisas também, por exemplo, uma ideia. Imagina como seria de você registrar uma ideia e cobrar que outras pessoas, ninguém pode pensar a mesma coisa que você. Isso é meio impossível, né? Então, por exemplo, aqui calendários também é algo que não pode ser abrangido por direitos autorais. Então tem várias coisas que ao entrar no INPE você consegue conferir o que pode ser ou não registrado. Nessa tabela ela até mostra aqui alguns sites onde você pode registrar o seu livro, filmes, obras. Então, mas de maneira geral é só entrar no site do INPE mesmo. No próximo você tem os direitos conexos, que referem-se à proteção para artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, em decorrência de interpretação, execução, gravação ou veiculações de criações. De maneira geral, é esse o direito relacionado com a reprodução de alguma obra. Então você tem uma rádio tocando uma música que possui um direito autoral, só que essa música ela é tocada por uma banda e essa banda está tocando uma obra criada por um compositor. Então existe toda uma cadeia de direitos autorais e os direitos conexos se referem a cada partezinha da cadeia. E por fim, a gente tem um programa de computador que tem até uma lei à parte. Enquanto os outros direitos autorais você tem 70 anos de validade após a morte do criador, e na verdade não é nem necessário você registrar. Por exemplo, se você publicar na internet, já existe proteção de direito autoral contra isso. Aí o registro é algo mais uma formalidade, para realmente provar que foi você que criou. Já nos programas de computadores, que tem até a sua lei 9.609,
Existem algumas diferenças, por exemplo, após o registro ou a criação do programa de computador, a validade e a garantia é somente de 50 anos. E tem até algumas peculiaridades, por exemplo, com software livre. Você tem todas as regras de você é um software livre, que são aquelas 4 regras. Só que a diferença é que o software livre ele utiliza licenças. Então você tem categorias de licenças no qual você pode fazer com aquele software sem infringir os direitos autorais dele. E aí você tem as categorias permissivas, recíprocas totais e as recíprocas parciais. Agora, a propriedade industrial. Então, assim como o direito autoral tinha sua lei, a propriedade industrial também tem a Lei 9.279, que é conhecida como a Lei de Propriedade Industrial. E um dos subtipos é a patente, que é um documento que documenta e legitima o direito de autor sobre sua invenção, onde as empresas podem criar patentes ou pagar royalties para utilizar alguma tecnologia criada por outra empresa. Então, se você quer utilizar a tecnologia que já existe, você chega lá, conversa com o criador e paga royalties para utilizar ele. Só que nem tudo é patenteável. Então, algumas coisas podem ser utilizadas o que é chamado de segredo industrial, onde, por exemplo, seria a receita da Coca-Cola. A receita da Coca-Cola não existe no papel, não é algo que você pode procurar a patente. É algo que é um segredo industrial. Então, somente as pessoas que trabalham na Coca-Cola conhecem. É um pouco arriscado, mas tem as suas vantagens também. E aqui na primeira imagem você tem um exemplo de uma patente, uma imagem numa patente, que seria a patente da Amazon de realizar entregas por drones. Desenhos industriais são objetos tridimensionais e bidimensionais que possam ser reproduzidos por meios industriais, sendo que não se preocupa com as funcionalidades. Então, nessa segunda imagem, a gente tem aqui um desenho industrial, e ao contrário da patente, que é algo mais específico, tem vários detalhes de funcionamento, o desenho industrial só se preocupa com a forma, então é algo um pouco mais simples. E já marcas são sinais visuais que identificam um produto, empresa ou serviço, como o Disney Plus, a Disney Plus. Ainda continuando na propriedade industrial, você tem as indicações geográficas, que identificam o local onde produtos com características semelhantes são vendidos. O caso mais famoso seria o champanhe, que, se eu não me engano, é na verdade um espumante criado na região de Champagne. Então, todos os produtos da região de Champagne são chamados champanhe. Então, você não consegue comprar um champanhe que não seja de lá. Então, o caso aqui no Brasil, por exemplo, é o Vale dos Vinhedos, que vende vinhos. Então, é isso de você relacionar um local com seus produtos. E a concorrência desleal, que é o último item da propriedade industrial, seria qualquer ato que vá contra o sistema de propriedade intelectual. Por exemplo, a divulgação de um segredo industrial é uma concorrência desleal. A proteção sui generis são as proteções mais específicas de casos onde não se encaixam exatamente nos outros tipos de propriedades intelectuais, como, por exemplo, a topografia de circuito integrado, que possui sua própria lei. Um exemplo seria os processadores. Então, cada processador tem a sua proteção sui generis. Tem o cultivares, que seriam novas variedades de plantas. Então, aqui tem até um exemplo da criação de uma planta que brilha no escuro. Então, os cientistas vão lá e registram uma proteção sui generis dessa planta. E os conhecimentos tradicionais envolvem saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos, das comunidades indígenas ou de uma comunidade local, quanto ao uso de vegetais, micro-organismos ou animais cujas amostras contêm informações de origem genética. Ou seja, é algo mais cultural daquela região quanto ao uso dos recursos que ela possui. Então, seria quase como os hábitos da região, entendeu? Então, não teria como você ir lá e fazer uma patente daquilo, porque é da comunidade, então isso se encaixa nos conhecimentos tradicionais. E como que isso funciona no mundo, né? Então, eu citei que aqui no Brasil nós temos o INPE, que é o Instituto Nacional de... agora me fugiu o nome. Mas no mundo você tem várias organizações, instituições, escritórios diferentes, como, por exemplo, aqui a gente tem a Organização Americana de Marcas e Patentes, existe o Escritório de Propriedade Intelectual inglês, existe o Escritório de Propriedade Intelectual europeu também,
e temos o Escritório de Patentes do Japão. Então, cada país possui a sua maneira de fazer o registro e todos os países se comunicam, ou seja, se você registrar alguma coisa aqui no Brasil, vai valer no mundo inteiro por conta de acordos realizados anteriormente, que são chamados de TRIPS. E como verificar, quando você está lançando o produto, que aquilo já é patenteado, aquilo já existe um desenho industrial, já tem um programa de computador? Como verificar se você está plagiando ou não? Bom, através do INPE. Então você tem aqui a consulta de base de dados do INPE, é só você colocar no Google algo do tipo, verificar plágio INPE, e você chega nesse site, então aí você clica, eu quero verificar patente, aí você coloca, se souber já o número da patente, ou você pode pesquisar por palavras-chave, e dessa maneira você consegue ver todas as patentes relacionadas com aquele termo. Então, para concluir, né, a gente viu que as propriedades intelectuais são maneiras de melhorar a qualidade de vida humana, ao mesmo tempo em que há reconhecimento e retribuição ao criador. Como assim? Você consegue motivar o criador a criar alguma coisa? Então, invenções sempre existiram na humanidade, então ele faz alguma coisa que vai melhorar a qualidade de vida humana, ao mesmo tempo que ele sabe que vai ser protegido e pode até mesmo receber dinheiro fazendo essas criações. Os direitos de autor protegem os autores em relação a obras criadas as obras por eles criadas, que seria o caso do livro que eu citei no início. Se você conseguir publicar, ou se colocar na Biblioteca Nacional que aquele livro pertence a você, você está se protegendo da sua criação. Então não vai ter como ter plágio, ou se tiver, você consegue processar a pessoa que está plagiando você. E a propriedade industrial é uma importante ferramenta para a promoção do desenvolvimento de um país, pois ela decorre diretamente da capacidade inventiva ou criadora de tecnologia dos seus habitantes. Então, existem 3 categorias de países relacionadas à tecnologia, onde você tem o país que não produz nada, tem o país onde se adapta às tecnologias já criadas de outros países, e tem os países que produzem muitas tecnologias. E a maneira como cada um dessas categorias se relacionam é de acordo com as propriedades intelectuais. Então, um país que não consegue produzir tecnologia precisa utilizar a tecnologia de outro país. E para esse outro país ganhar dinheiro, então temos aqui os royalties. Então todo esse ecossistema é graças à propriedade intelectual. Então aqui temos as referências bibliográficas. E muito obrigado. A atividade que eu proponho é que, bom, a gente viu como checar as propriedades intelectuais. Então a atividade é basicamente cada aluno deverá apresentar à sala a patente da área da computação mais inusitada que conseguir encontrar, buscando no INPE. Então vocês vão entrar nesse link que eu vou estar mandando aqui agora. Prontinho. E então vocês vão entrar nesse site, clicar ali em patente e procurar por palavras-chave e trazer para a sala a patente mais inusitada, lembrando da área de computação. Então aí depois cada aluno vai ter uns 2 minutinhos para apresentar o mais inusitado que conseguir encontrar. É isso aí. Bora lá?